Muito boa noite, irmãos, bem-vindos. É um privilégio poder estar mais uma vez convosco. Queridos irmãos, nós estamos em Daniel, no capítulo 7. Abram as vossas Bíblias então em Daniel 7. Nós tínhamos ficado, portanto, pela análise da visão que o Senhor deu a Daniel e iríamos começar exatamente o momento no capítulo 7 que fala da interpretação. Portanto, Daniel capítulo 7 e nós terminamos no versículo 16, mas se me permite eu gostaria de retomar a leitura no versículo 15, ok? E a partir daqui até ao fim do capítulo. Muito bem, então Daniel 7,15 diz assim: Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim e as visões da minha cabeça me perturbaram. Porquê que acham que Daniel se alarmou dentro dele? Nós iremos ver um bocadinho mais à frente que houve particularmente uma coisa que ele viu na visão que Deus lhe deu que o alarmou especialmente. Isso vem descrito mais à frente em pormenor, mas fiquem já com esta ideia. Portanto, ele está alarmado e está alarmado sobretudo por algo que ele vai dizer mais à frente. E as visões da minha cabeça me perturbaram. Então o versículo 16 diz: Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Tudo isto o quê? Tudo isto que ele tinha visto na visão. Qual visão? A visão que Deus lhe tinha dado, que era aquela visão de onde ele tinha visto surgir do mar grande, ou seja, do mar Mediterrâneo, 4 animais, mas animais estranhos, animais híbridos, ok? E ele ficou perturbado ao ver aquilo. E agora ele pede, então, a verdade acerca de tudo isso. Versículo 16 ainda. Assim, ele que é neste caso, portanto, o mensageiro celestial, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. E é interessante que a interpretação que o anjo vai dar, num primeiro tempo, é uma interpretação muito sucinta. Ou seja, o anjo vai, em poucas palavras, fazer um resumo de toda a visão deste capítulo 7. E reparem, essa interpretação sucinta vem apenas nos versículos 17 e 18. Ou seja, nos versículos 17 e 18, se olharem bem, está aí o resumo de toda a visão. Digo bem, resumo. Mas, como irão ver, Daniel não vai ficar satisfeito com o resumo. Ele quer saber mais. Querem ver? Versículo 17. Estes grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Então, claramente aqui, o anjo está a explicar a Daniel que estes 4 animais são 4 reis. Já iremos ver que não são reis no sentido literal. Lembra-se que quando nós analisámos o capítulo 2, eu já tinha feito menção a isso. Não são reis no sentido literal, mas sim o quê? Lembram-se? Reinos, exatamente. Reis é apenas uma forma, digamos, simples, sucinta, de falar dos reinos. Então estes 4 grandes animais são 4 reis, se levantarão da terra. Agora reparem o versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão até quando? Para todo o sempre, de eternidade a eternidade. Reparem, nos versículos 17 e 18 está dada a explicação de toda a visão. Os 4 animais que tu viste são 4 reis ou reinos. E depois, os santos do Altíssimo receberão o reino. Grande pergunta agora. O que é que permitirá que os santos do Altíssimo venham finalmente a receber o reino? Porque esse é que é não apenas o centro de todo o capítulo 7 do livro de Daniel, mas o centro do próprio livro de Daniel, o livro todo ele inteiro. Lembra-se de eu, nas primeiras reuniões, ter dito qual é o centro literário do livro de Daniel? É exatamente, o centro literário está no capítulo 7 e em particular nos versículos 9 a 14, que é aquela cena do julgamento no céu. E vai ser esse julgamento no céu é que vai finalmente permitir que se cumpra aquilo que está aqui descrito no versículo 18. Ou seja, que os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade a eternidade. Ou seja, vai ser, e não se esqueçam disto, irmãos, que isto é muito importante, o julgamento no céu é um julgamento em favor ou contra os santos do Altíssimo. Ora, digam lá.
A favor, exatamente. A favor. Sabem que muitas vezes existe esta noção de que, quando nós ouvimos falar em julgamento, nós pensamos imediatamente em quê? Em acusações, em algo que é para condenar as pessoas. Não, 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 não. O julgamento que é feito no céu não é para condenar. O julgamento no céu é para libertar da condenação. Por falar em libertar da condenação, venham ver um texto comigo em Romanos, mantenham sempre, sabem que aqui Daniel 7 agora é nosso texto base. Vamos ver Romanos, capítulo 8 e versículo 1. Este é um dos meus textos preferidos de toda a Bíblia. Não é o único, mas é um dos textos que eu muito aprecio. E os irmãos perceberão porquê. Romanos 8.1, o apóstolo Paulo diz assim: portanto agora, nenhuma quê? O que é que lá diz? Nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. É verdade que aqui a versão, esta versão, que é a versão Almeida Revista e Atualizada, não tem essa frase. Mas a Almeida Revista e Corrigida e a ACF, a Almeida Corrigida Fiel, diz no final do versículo 1 que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, está olvidada, saiu da versão Almeida Revista e Atualizada. Já agora, por falar em versões, só um pequenino parênteses aqui para vos dar a minha opinião sobre as versões bíblicas. Não há, infelizmente, nenhuma versão bíblica, digo bem, nenhuma versão bíblica que não tenha, digamos, as suas falhas aqui e ali. E por isso é que é bom nós estudarmos às vezes com duas versões. Como podem ver, eu tenho duas versões aqui. São as mais usadas aqui entre nós em Portugal. Esta aqui é a que eu conheço melhor, porque esta versão eu uso há quase 40 anos, é a Almeida Revista e Atualizada. Eu tinha 17 anos quando a minha mãe me deu como prenda de Natal uma Bíblia. Já me tinha dado uma Bíblia antes e depois, aos 17 anos, voltou-me a dar uma Bíblia e foi essa versão. E eu de tal maneira me habituei a esta versão que é, digamos, é a versão do meu coração, digamos assim, que é a Almeida Revista e Atualizada. Esta versão é a versão mais utilizada pelos nossos irmãos, por exemplo, no Brasil. Cá em Portugal, a versão mais usada, sem dúvida alguma, é esta, que é a versão da Bíblia Missionária deste ano que passou, 2019. Esta é chamada ARC, Almeida Revista e Corrigida. Muito honestamente, esta versão aqui, como eu vos disse, é a versão do meu coração. Porquê? Esta versão tem uma linguagem mais atualizada e às vezes é mais específica, mais direta. No entanto, a ARC é mais fidedigna. Portanto, existem alguns erros nesta, eu reconheço, embora seja a versão do meu coração, mas eu reconheço que ela contém alguns erros. Ao passo que esta versão aqui, atenção, não está isenta de erros também, mas esta é mais fidedigna. Esta aqui é mais fidedigna. Eu agora estou a estudar, peguei exatamente nesta Bíblia Missionária e estou agora a ler a Bíblia nesta versão, porque eu estou habituado a esta, e realmente existem mais erros nesta, embora a linguagem desta seja mais bonita, no geral, porque é mais atualizada, é mais direta, e aqui em Romanos 8.1 realmente a Almeida Revista Atualizada deitou fora, digamos ali, a última parte. Mas reparem, a ideia que o apóstolo Paulo quer transmitir em Romanos 8.1 é que nenhuma condenação há, mas não há nenhuma condenação para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Então reparem, qual é o objetivo de Cristo Jesus, o nosso Salvador, para com todos aqueles que estão nele? É libertar-nos da acusação, não é acusar-nos. Quem faz o trabalho da acusação é o acusador dos irmãos. Conhecem esse texto no livro do Apocalipse? Falando de Satanás, diz que é o acusador dos irmãos. Então, quem faz o trabalho da acusação não é Cristo, é o diabo. Agora, quem é, vamos imaginar, portanto, um tribunal. Há o juiz, não é? E o juiz, nós vimos aqui no capítulo 7, é um ancião de dias, que é uma das poucas referências no Antigo Testamento, como vimos, que se refere ao Pai, a Deus o Pai. Depois temos o advogado de defesa, que é Jesus Cristo. Há um advogado de acusação, que é o diabo. E os réus somos todos nós. Porque nenhum de nós, a Bíblia diz, não há justo nenhum sequer. Então estamos todos condenados. Qual é o trabalho do Senhor?
O trabalho do Senhor é libertar-nos das acusações. Qual é o trabalho de Satanás? É acusar-nos e depois ainda pôr, desculpem uma expressão, ainda pôr o pé em cima para nos enterrar ainda mais. Ele é que nos induz à tentação, não é Deus. Por isso há aquela tradução errónea quando diz não nos induzas em tentação. Não, essa tradução está errada. O texto original não quer dizer isso. É não nos deixe cair em tentação. O Senhor não nos induz em tentação. É exatamente o contrário. Aliás, há um texto em Tiago que é muito explícito, diz, Deus não... Venham ver esse texto comigo, já agora. É Tiago capítulo 1, porque esse texto ajuda a tirar quaisquer dúvidas que possam haver na nossa mente. Reparem, irmãos, isto é muito importante, e sabem porquê que isto é muito importante? Porque muitas vezes nós ainda trazemos connosco um conceito teológico que é católico ou romano, de ver Deus como um Deus que nos quer condenar. Não, Deus não nos quer condenar, Deus quer nos libertar da condenação. Agora reparem, para o Senhor poder ter sucesso nesse trabalho que Ele quer fazer em nosso favor, precisa da nossa colaboração. Se nós não colaboramos com Ele, então aí, reparem, por muito que Ele queira fazer esse trabalho não se efetiva em nós. Ok? Então reparem, aqui em Tiago, no capítulo 1, no versículo 13, diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. E Ele mesmo a ninguém tenta. Portanto, ninguém se atreva a dizer que Deus é que nos tenta ou nos quer fazer induzir em tentação, nada disso. Isso é trabalho do diabo, não é trabalho de Deus. Ok? Então, o que é que Deus quer fazer? O que Deus quer fazer, Paulo foi bem explícito ao dizer, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, irmãos, aquela cena do julgamento descrita em Daniel 7, repito, é um julgamento que Daniel viu em visão e nesse julgamento no céu, Deus está empenhado em libertar-nos da acusação. Não em acusar-nos, mas em libertar-nos da acusação. E como é que Ele pode ter legitimidade em libertar-nos da acusação, sendo nós pecadores? Pois bem, aí é que entra a sua justiça, a justiça de Cristo. E Ele imputa a sua justiça, que é pura, que é total, que é perfeita, a todos aqueles que o aceitam como seu Salvador. Irmãos, isto é que é a grande mensagem evangélica, isto é que é o Evangelho na sua essência. Sabem que a palavra Evangelho vem de uma palavra grega, euangelion, que quer dizer o quê? Quem sabe? Boa nova. Isto é que é boa nova. Que boa nova é que é? É a boa nova de que em Cristo Jesus nós somos libertos, subtraídos da acusação, da condenação. Irmãos, isto nunca podemos esquecer. Em toda a nossa teologia, nós nunca podemos esquecer que o trabalho do Senhor Jesus em favor do seu povo é para libertá-lo da acusação. Lembram-se quando o anjo Gabriel veio ter com José, porque José secretamente queria deixar a Maria. Ele sabia muito bem que não era o responsável pela gravidez de Maria, e ele então era um homem justo, correto. Ele resolveu deixá-la secretamente, e sabem, talvez muitos não compreendam porque é que nós podemos e devemos dizer que José era um homem correto. Porque se ele dissesse que Maria estava grávida e que ele não era o responsável da gravidez, sabe o que é que acontecia? Segundo as leis do Antigo Testamento, ela seria apedrejada até à morte. E então o que é que ele pensou fazer? Eu vou deixá-la secretamente, e ao deixá-la secretamente, as pessoas vão pensar que eu é que sou o mal da fita, que eu a engravidei e depois deixei-a. Mas assim ela não será morta. Ou seja, ele esteve na disposição de ficar com a sua imagem manchada para salvaguardar a vida de Maria. Pergunto, isto não é retidão de caráter? O Senhor sabia muito bem a quem é que estava a escolher quando escolheu os pais terrenos de Jesus. Maria, uma jovem pura, que andava nos caminhos do Senhor, e José não era um homem menos reto de caráter. E quando José então intentou deixar Maria, então veio um anjo ao seu encontro, isso lemos em Mateus capítulo 1, venham ver comigo, Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1,
isso é que nos diz o versículo 19 o seguinte: então José, seu marido, como era justo. E já vos provei que José era mesmo um homem justo. Como era justo, e a não queria infamar, e intentou deixá-la secretamente. Versículo 20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é de quem? É do Espírito Santo. E agora repare o que o anjo diz a José no versículo 21. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. E porquê que a criança que estava para nascer devia ser chamada Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Este é que é o negócio divino, digamos assim, negócio entre aspas. Qual é o grande empreendimento de Deus em favor da humanidade? É libertar-nos, é salvar-nos do pecado, é libertar-nos das acusações do inimigo. Portanto, amigos, qualquer ideia que nos faça pensar em Deus como alguém que está interessado na nossa condenação é totalmente falsa. O grande interesse de Deus é em libertar-nos da acusação, salvar-nos completamente dos nossos pecados. Este é o trabalho de Deus e foi por isso que Ele veio cá. Nunca podemos, digamos, diminuir ou atenuar esta visão, porque ela é bíblica e ela é fortíssima. O diabo quer fazer isso na nossa mente. Não podemos deixar que isso aconteça. Bom, voltando a Daniel 7, ok? Daniel 7. Portanto, estava eu a dizer, ou disse há pouco, que nos versículos 17 e 18 de Daniel 7, nós temos então um resumo de toda a visão que foi dada a Daniel neste capítulo 7. Então, há grandes animais, que são 4 reis ou 4 reinos, que se levantarão da terra e, finalmente, os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre. Pois bem, aquilo que permitirá aos santos do Altíssimo receber o reino é precisamente a cena do julgamento que Daniel viu em visão e que é a favor dos santos do Altíssimo e é tão a favor dos santos do Altíssimo que finalmente lhes permite possuir o reino e possuir o reino para todo o sempre, de eternidade a eternidade. Irmãos, esta é a grande mensagem do livro de Daniel. Grande mensagem do livro de Daniel. Reparem, o julgamento é em favor dos santos do Altíssimo. Eu não me canso de repetir isto. Já agora, conhecem um livro na Bíblia chamado o Livro de Juízes, certo? Ora, o Livro de Juízes é a história, digamos, de um período histórico da nação de Israel, em que a nação de Israel foi governada por juízes, certo? Lembram-se disso? Sendo que o último dos juízes foi Samuel, ok? Pois bem, nesse livro dos juízes, reparem, cada juiz aí mencionado nesse livro atuou, todos eles atuaram como libertadores do povo de Israel. São chamados de juízes, mas na prática o que eles fizeram foram ser libertadores do povo de Israel. Claro, utilizados por Deus, obviamente, mas homens que se disponibilizaram a ser usados por Deus para serem libertadores. Libertadores de quê? Muitas vezes Deus permitia que os povos pagãos torturassem e escravizassem o povo judeu e Deus, quando o povo se arrependia, se voltava para Deus, Deus suscitava um juiz e esse juiz era o instrumento nas mãos do Senhor para libertar o seu povo da opressão dos gentios. Então, mais uma vez, estão a ver aqui a noção de que juiz corresponde à ideia de não aquela pessoa que julga para condenar, não, juiz é aquele que é usado por Deus para libertar da condenação. Libertar da opressão, libertar de qualquer coisa que subjuga. Então, o grande juiz, quando nós olhamos para Deus como juiz, devemos olhar para Deus como juiz como o grande libertador, que nos quer libertar da opressão do pecado. Nunca podemos esquecer isso, irmãos, ok? Bom, vamos voltar então, mais uma vez a Daniel 7. Agora, o anjo deu-lhe esta visão sucinta de toda a visão, mas como eu disse há pouco, Daniel soube-lhe a pouco, ou seja, a explicação soube-lhe a pouco, e ele agora quer saber mais, e reparem que é exatamente isso que ele pede ao anjo, versículo 19. No versículo 19 diz assim: então tive desejo de conhecer a verdade, só que agora um ponto muito interessante, aqui um pormenor muito interessante. Daniel podia estar interessado em querer saber detalhes de toda a visão que ele tinha recebido, mas não.
Ele não pede detalhes sobre o primeiro animal, ele não pede detalhes sobre o segundo animal, ele não pede detalhes sobre o terceiro animal, ele vai pedir detalhes sobre o quarto animal. Olhem bem o que lá está escrito. Leiam comigo. Versículo 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito de qual animal? Do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze. E aqui a descrição é rigorosamente igual àquela que nós encontramos, portanto, no versículo 7, anteriormente. Cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que subjava. Mas Daniel não fica por aqui, ele quer saber a verdade, ou seja, ou mais detalhes sobre o quarto animal, mas de tudo aquilo que está ligado ao quarto animal, nomeadamente, reparem, versículo 20, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, do outro quê? Do outro subentendido, do outro chifre, na outra versão fala na ponta, não é? Do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. E agora eu faço uma pergunta para introduzir ao versículo seguinte, que é o versículo 21. E a pergunta é esta: porquê que os irmãos acham que de todos os animais que foram mostrados em visão a Daniel, ele não se preocupa muito com o primeiro animal, nem com o segundo, nem com o terceiro, mas com o quarto? E não é só com o quarto. Ele quer saber mais pormenores, mais detalhes sobre o quarto animal, sobre os 10 chifres que estavam na cabeça desse quarto animal, mas sobretudo do outro chifre que apareceu. E sabem porquê? Olhem aqui o versículo 21. Eu olhava e eis que este chifre, qual chifre? O chifre que tinha subido em lugar de 3, fazia guerra contra quem? Contra os santos, e não só fazia guerra contra os santos. O que é que diz na parte final do versículo 21? Prevalecia contra eles. Eles quem? Eles os santos. Vocês acham que isto não era uma razão para Daniel agora se interrogar acerca não só do quarto animal? Porque é que ele pede mais detalhes do quarto animal? Porque este chifre, onde é que ele vai aparecer? Ele vai aparecer no quarto animal. Não é nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, é no quarto. E porquê é que vocês acham que Daniel está interessado em conhecer mais detalhes, mais verdade acerca do quarto animal e particularmente daquele chifre? Porque este chifre fazia guerra contra quem? Contra o seu próprio povo. E mais do que isso, fazia guerra e prevalecia. Então, Daniel, porque é que ele fica espantado com a visão? Consegue agora perceber? De toda a visão que ele recebeu, o que é que o incomodou mais? Aquilo que o incomodou mais foi quando ele viu que numa parte da visão havia lá um chifre a fazer guerra contra o povo de Deus e prevalecia. Isso deixou-o incomodadíssimo. Como é que pode ser? Então ele agora quer saber mais detalhes. Bom, e depois ele diz, o versículo 22 ainda, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Repara, ele até percebeu isso. Ou seja, Daniel até percebeu que, entretanto, o ancião de dias vem, faz justiça, e faz justiça a quem? Aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Ele já tinha percebido isto, mas mesmo assim, sublinho, mesmo assim, Daniel queria saber mais detalhes sobre esse chifre pequeno. Quem é esse chifre pequeno? Que entidade é essa que faz guerra contra os santos do Altíssimo e prevalece contra eles? E é necessária a intervenção direta do ancião Dias para finalmente trazer justiça aos santos do Altíssimo e lhes dar o reino. Eu quero saber mais detalhes sobre isso. Vou-vos dizer uma coisa, eu se estivesse no lugar de Daniel, eu provavelmente teria solicitado o mesmo. Que poder é esse que faz guerra contra o povo de Deus? E agora vem a explicação do anjo. Só que agora a explicação do anjo não é a explicação geral, porque a explicação geral já tinha dado nos versículos 17 e 18, agora a explicação do anjo, o que é que vocês imaginam que é? É a explicação específica para a pergunta específica que Daniel fez. Estão a perceber a lógica, sim ou não? Isto é lógico. E agora reparem, versículo 23. Então ele disse, ele quem? Ele, o anjo. O quarto animal será um quarto quê? Reino. Mais uma vez, estão a ver porque é que eu disse que reis é reinos? Porque ele não disse o quarto animal será um quarto rei. Então reparem, se o quarto animal é um reino,
o que é que seriam o primeiro, o segundo e o terceiro animal? Também reinos, certo? Faz sentido, sim ou não? Então ele diz, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra. O que é que isto significa, devorará toda a terra? Que terá domínio sobre a terra inteira. E a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres, porque Daniel também queria saber mais verdade acerca dos 10 chifres que estavam na cabeça do quarto animal, continua o anjo na sua explicação, versículo 24, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Qual é aquele mesmo reino aqui mencionado? É exatamente o reino prefigurado ou simbolizado pelo quarto animal. Eu disse prefigurado porque no tempo em que Daniel recebeu a visão, esse reino ainda estaria para vir no futuro, certo? Ok? E depois diz assim no versículo 24, e depois deles de quem? Leiam bem, reparem, aqui é fulcral que nós leiamos o que lá está e que saibamos interpretar bem o que lá está. Olhem aqui, e depois deles quem? Deles dos 10 reis. Então temos aqui uma sequência, temos aqui o quarto animal. Reparem, a sequência é esta. Primeiro animal surge na história. Depois, lembram-se de eu ter enfatizado a semana passada que há uma sequência no tempo, uma sequência cronológica. Os 4 animais não apareceram todos ao mesmo tempo. Aparece um, depois aparece outro, depois aparece outro, depois aparece outro. Então temos o primeiro animal, que simboliza, já sabemos, Babilónia. O segundo animal, que simboliza a Medo-Pérsia, o terceiro animal, que simboliza a Grécia, o quarto animal, que simboliza Roma pagã, e depois deste quarto animal surgem então estes 10 reinos. Depois, olhem lá bem o que diz o texto, no versículo 24, e depois deles quem? Deles dos 10 reis mencionados no início do versículo 24, se levantará outro. Estão a ver aqui a sequência temporal? Eu repito, temos o quarto animal, vamos começar agora no quarto animal, temos o quarto animal, depois do quarto animal dominar, surgem 10 chifres, que são 10 reis, que o anjo explica. E só depois destes 10 reis dominarem é que se levantará o chifre pequeno, o tal chifre que Daniel queria saber o que é que se tratava, porque era este chifre é que fazia a guerra aos santos do Altíssimo. Não era tanto o animal nem os 10 chifres, é agora este chifre especial. E depois deles se levantará o outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis, ou seja, a 3 chifres. Agora, versículo 25. Daniel já tinha percebido isso, mas agora o anjo confirma. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Quem é que profere as palavras contra o Altíssimo? É esse chifre pequeno, ok? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, ou seja, tem a capacidade de fazer mal aos santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Havia razões para Daniel estar perplexo quando ele viu isto em visão? Se havia. Porque este poder que se iria levantar contra os santos do Altíssimo e magoá-los e prevalecer contra eles, iria dominar sobre o povo de Deus por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E olhem que Daniel certamente percebeu que este tempo era um tempo de significado simbólico, que literalmente significava um tempo muito comprido. Mais uma razão para ele ficar angustiado. É que se fosse um tempo literal, já era motivo para ficar preocupado. Mas esse tempo literal, enfim, passaria rapidamente. Não, mas é que este tempo iria durar, e durar, e durar, e durar. E agora reparem o que diz o versículo 26. Mas depois, estão a ver aqui este advérbio de tempo, depois, o que é que quer dizer? Depois do domínio da ponta pequena que durou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, se assentará o tribunal. E, amigos, aqui temos uma precisão profética cronológica muitíssimo importante. Reparem, mais uma vez, eu quero que esta noção fique absolutamente clara nas vossas mentes. Nós temos uma sequência de eventos na linha da história,
certo? Temos o primeiro animal, seguida do segundo animal, seguida do terceiro animal, seguida do quarto animal. Depois do quarto animal há uma fase em que os chifres, os 10 chifres que estão na cabeça, é que passam a dominar. Depois vem outra fase a seguir, em que há um chifre pequeno que se levanta e ao que se levantar destrói 3 chifres. Já vamos interpretar isso, só estamos a analisar a visão em si, a interpretar. E depois o que é que acontece? Esse chifre domina durante um período longo de tempo, que é um período descrito aqui em linguagem simbólica como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e só depois disso é que se assenta ao tribunal. Qual o tribunal que se assenta aqui? Aquele mencionado anteriormente no versículo 10, quando diz: assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então, amigos, vocês conseguem agora compreender aqui que o capítulo 7 de Daniel é tão importante porque nos ajuda a perceber no fluxo de acontecimentos da história onde é ou em que momento da história é que se assenta ao tribunal. Porquê é que é tão importante saber quando é que se assenta ao tribunal? Bom, porque esse tribunal vai julgar em favor, mais uma vez, desculpem-me a repetição, em favor dos santos do Altíssimo. E claro, quem é de Deus quer conhecer aquilo que vai favorecer o povo de Deus. Daniel era um homem de Deus. Aliás, há momentos em que o anjo diz: tu és muito amado do céu. Então Daniel é um homem de Deus. E como homem de Deus que é, ele está interessado em conhecer aquilo que Deus faz em favor do seu povo. Então aqui o anjo vai-lhe explicar quando é que se assenta ao tribunal, porque o assentar do tribunal é de importância vital para o povo de Deus, porque o povo de Deus não consegue, sem a ajuda divina, libertar-se do poder da tal ponta pequena, ou do chifre pequeno, porque o chifre pequeno tem o poder de magoar, de ferir, de prevalecer contra os santos do Altíssimo, e só pela intervenção sobrenatural de Deus, através do tribunal, é que o povo de Deus é liberto desse peso, desse sofrimento causado por esse chifre pequeno. Estão a perceber isto? Agora, se os irmãos perceberam, vão perceber este ponto que eu quero também enfatizar e que vem na sequência do que acabei de dizer. Reparem, este dado aqui ajuda-nos a compreender que o tal juízo no céu em favor dos santos do Altíssimo não ocorre no período em que o primeiro animal reina, nem após o fim do reinado do primeiro animal. Não ocorre o juízo no céu, o julgamento no céu, no tempo do segundo animal, nem depois, quando o período do segundo animal chega ao fim. Também não é no período da história que corresponde ao terceiro animal. Também não é no período da história que corresponde ao quarto animal. Também não é no período da história que corresponde aos 10 chifres. Também não é no tempo em que o chifre pequeno domina durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, mas é quando? Num tempo da história, imediatamente a seguir ao domínio da ponta pequena. E o domínio da ponta pequena dura 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, escutem agora, este é o ponto fulcral. Se saírem daqui hoje com mais nada na mente, fixem este ponto. O julgamento no céu só iria se iniciar algures num período da história após o período profético de 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo ter chegado ao fim. Perceberam este ponto, sim ou não? Agora, vamos ser ainda mais concretos. Este período de 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, já agora, sabem que o livro de Daniel provê a chave de interpretação, acho que já partilhei isto convosco, mas vou partilhar outra vez, a chave de interpretação que nos permite saber o que é um tempo. O que é isto, um tempo? Bom, vamos lá ver. Daniel, capítulo 11, versículo 13. Daniel 11, 13. Daniel 11, 13. Daniel 11, 13. Diz assim: porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, depois diz assim, isto é o quê? De anos. Então, tempos, na linguagem simbólica de Daniel, representa o quê? Anos. Então, 1 tempo é 1 ano, 2 tempos, 2 anos, metade de 1 tempo, meio ano. Então, 1 mais 2 mais meio dá quanto? 3 anos e meio. E 3 anos e meio dá quantos meses?
Quantos meses tem um ano? Bom, nós olhamos para o nosso calendário hoje e diz 12 meses. Bom, e nos tempos bíblicos também havia 12 meses. É verdade que havia o calendário bíblico era um calendário de 360 dias. Vocês dizem, e o que é que acontecia aqueles 5 dias que hoje existia mais no nosso calendário? Porque os nossos calendários hoje são 365 dias e de 4 em 4 anos temos mais um dia, 366 dias. Pois bem, de tempos a tempos, no calendário hebraico era acrescentado um 13º mês. Atenção, não é o 13º mês do salário. Era um 13º mês, ou seja, para compensar a falta dos dias dos 12 meses. Mas fiquem com esta ideia. O calendário bíblico tem 12 meses. Então façam uma conta. 12 meses vezes 3,5. 12 vezes 3, 36. Meio é 6. 36 mais 6, 42. Muito bem, 42 meses. Por isso é que nós temos referências, nomeadamente no livro do Apocalipse, que fala também do período de 42 meses. Agora, 42 meses a multiplicar por dias, dá quanto? 42 vezes quanto? Vezes 30, exatamente. E já agora, porquê que é vezes 30 e não tem que ser vezes 31? Porque há meses que são 30 dias, outros são 31, bom, no nosso calendário atual. Pois bem, na forma de contar bíblica, cada mês era um período de 30 dias, nem mais um nem menos um. Pastor, isso é muito bonito, mas isso não se pode provar biblicamente. Querem que eu prove? Então eu vou provar. Venham comigo a Gênesis. Gênesis, capítulo 7. Gênesis, capítulo 7. Este é um detalhe que talvez alguns possam achar que é um detalhe exagerado, mas olhem que não é. É um detalhe crucial para nós sabermos que estamos a fazer bem as contas. Ok? Gênesis capítulo 7. Vamos ler aqui algo que aconteceu no contexto do dilúvio. Gênesis capítulo 7. E vamos ler em primeiro lugar o versículo 11. Ok? Diz assim: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, fixem esta data, 17 dias do segundo mês. Atenção, quando leem aqui segundo mês, não pensem em fevereiro, porque este calendário não tem a ver com o nosso. O nosso segundo mês é fevereiro, está certo, mas aqui não era. Já vos disse, não sei se já vos disse, mas se não disse eu vou dizer, que o ciclo anual, ou o calendário anual, iniciava-se normalmente no equinócio de março. Ou seja, quando a primavera começava. E já agora, aqui um à parte, da minha parte. Eu acho que é muito mais lógico começar com a primavera, porque na primavera começa tudo, não é? A natureza começa a irromper com a nova vida, portanto fazia todo o sentido o ano começar no início da primavera. Ou seja, o calendário bíblico para mim é muito mais lógico. Agora, este calendário que nós temos de começar em pleno inverno, para mim não faz nexo absolutamente nenhum. Portanto, até nisso, o calendário bíblico é muito mais coerente com a lógica. Enfim, mas isso é uma parte. Ok, então reparem, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. O que é que isto quer dizer? No dia 17 do segundo mês, começou o dilúvio. E porquê que podemos dizer que começou o dilúvio? Reparem, está claro aqui, romperam-se todas as fontes do grande abismo, ou seja, começou a cair muita chuva do céu e mais, e as comportas dos céus se abriram. Desculpem, este é que fala das águas que estão na atmosfera, e quando fala aqui das fontes do grande abismo, sabe o que é que isso significa? Há muitas reservas aquíferas subterrâneas. Sabe, uma vez eu li uma notícia de que satélites da NASA detectaram que a 700 km de profundidade do deserto do Saara está um mar. Imaginem. Portanto, se quem lá está no Saara pudesse fazer um furo, bom, 700 km, reparem, aquilo é obra. Reparem, ia encontrar lá muita água. Bom, mas não é preciso ir a distâncias tão grandes. Vocês sabem que aquelas empresas que fazem as perfurações, os furos, a 70, 80, 90, 100, 120, depende, não é, do terreno, encontram água. Portanto, isto porquê? Porque há água, subterraneamente. Ora, toda essa água que estava armazenada, digamos, no abismo da terra, toda essa água veio cá para fora, na altura do dilúvio. Ou seja, reparem, quais são os dois grandes reservatórios de água no nosso planeta? É os céus e depois é
digamos, no abismo. Isto para não falar dos oceanos, claro, ok? Portanto, tirando os oceanos, temos, portanto, as águas que estão na atmosfera, que é uma grande quantidade de água, e depois é as águas que estão no abismo. Pois bem, no dilúvio, todas essas águas vieram para a superfície, o suficiente para cobrir toda a parte seca da terra. E reparem, isso fez com que o mundo voltasse à sua posição inicial. Lembram-se lá em Gênesis 1:2, diz que o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. Ok? Bom, não vou agora entrar por aí, porque isso era um outro assunto, é fascinante, mas não vou entrar agora por aí. Agora, reparem bem, vamos agora ao capítulo 8, está bem? Nos versículos 3 e 4 lemos o seguinte: as águas iam-se escoando continuamente sobre a terra e minguaram ao cabo de quantos dias? 150 dias. Está lá nas vossas Bíblias 150 dias, sim ou não? Está lá? Em Gênesis 8:3? Ok, então eu vou pedir-vos, por favor, que fixem aqui 3 coisas. Primeiro, a data em que o dilúvio começou. Que dia foi? Dia 17 do segundo mês, certo? Depois durou quantos dias? 150 dias. Agora vou-vos pedir que memorizem a terceira coisa. E a terceira coisa está no versículo 4. Capítulo 8, versículo 4. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. No dia 17 de que mês? Sétimo. Quanto tempo decorreu desde o dia 17 do segundo mês até ao dia 17 do sétimo mês? 5 meses. Certo? Estou a fazer bem as contas? Agora dividam 150 dias por 5 meses. Dá quanto? 30 dias para cada mês. Então quantos dias tem um mês bíblico? 30 dias. Então podemos provar biblicamente que um mês tem 30 dias, sim ou não? Podemos? Então os adventistas, a forma como fazem as contas quando fazem os cálculos proféticos, está certa? É que eu fui a este detalhe porque às vezes nos criticam. Vocês fazem para aí umas contas, tudo. Não, nós fazemos contas sim, mas tudo certinho. E aqui está a base bíblica. Um mês na Bíblia tem 30 dias. Por isso é que 30 vezes 5 dá 150 dias, que é o que lá está. Certo? Ok? Então, voltando aos meses. Tínhamos quantos meses? Em 3 anos e meio, 42 meses. Agora façam a conta, 42 vezes 30, façam primeiro por 3. 42 mais 42 dá 84. 84 mais 42 dá 86, 126. Juntem um 0 a 126 dá 1260. Está certo? E 1260 também é um número que aparece na Bíblia. Agora, vamos lá voltar a Daniel 7. Okay? Alguma dúvida sobre isto? Alguém ficou com alguma dúvida? Fui suficientemente claro nesta aritmética? Ok? Viram as provas bíblicas, certo? Portanto, se alguém vos confrontar e quiser vos convencer de que um mês bíblico não tem 30 dias, vocês têm como provar o contrário. O contrário, ou seja, um mês bíblico é mesmo 30 dias, ok? Está claro? Vamos voltar a Daniel 7. Então, o que é que eu estava aqui a querer enfatizar? Só depois... e este período de 1260 dias é um período de 1260 dias proféticos. Ora, sendo dias proféticos, isto corresponde a quanto tempo literal? A 1260 anos literais. Ora, esse período, não vou entrar hoje... Aliás, não, ainda não vos... Sim, já vos apresentei isto no início. Portanto, começou em 538 e terminou em 1798. Ora, agora reparem, à luz daquilo que nós acabamos de ver, o julgamento no céu só iria acontecer depois, vamos lá recordar este texto, muito importante este aspecto aqui, versículo 26, mas depois se assentará o tribunal. Quando é que se assentará então o tribunal? Depois de quê? Depois de o chifre pequeno ter reinado por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é o tempo mencionado no versículo anterior, no versículo 25. Vocês estão-me a acompanhar, sim ou não? Então reparem, se este tempo profético de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo terminou em 1798, que indicação preciosa temporal nós temos aqui em Daniel 7? Que o julgamento no céu em favor dos santos do Altíssimo nunca iria começar antes de 1798, mas algures após 1798. Digo bem algures, porque o capítulo 7 de Daniel não nos dá com precisão o ano em que o juízo iria iniciar, só nos diz, é depois.
Bom, mas depois já nos dá, reparem, tudo o que é antes de 1798 já fica arriscado no mapa, aí já sabemos que não é. Portanto, é qualquer data, digo bem, qualquer data, à luz de Daniel 7. Iremos depois ver à luz de Daniel 8 e 9, que aí vamos ter a data precisa para o início do julgamento. Mas ainda lá não chegamos. De acordo com Daniel 7, ficamos a saber uma coisa, o juízo no céu nunca começaria antes de 1798. Repito, qualquer data antes de 1798 está totalmente excluída. É algures após 1798. Pode ser... Imaginemos que nós não sabemos Daniel 8 nem 9. Claro, eu sei, e muitos de vós sabem também, mas à luz de Daniel 7 é algum ano depois de 1798. Repito, não temos aqui uma indicação precisa, mas pelo menos já muitos anos estão excluídos para trás. Está claro este ponto? Então, volto a dizer, o que é tão importante no capítulo 7 de Daniel? O que é tão importante no capítulo 7 de Daniel é nós sabermos em que período da história é que existe o tal julgamento. E porquê que esse julgamento é importante? Irmãos, desculpem, vocês dizem assim, puxa caramba, você repete as coisas tanta vez. Desculpem, eu sou chato, eu sei, mas eu quero que isto fique mesmo a ferro e fogo nas vossas mentes. Porquê é que o julgamento no céu é importante? Porque é a favor dos santos do Altíssimo, ponto final, parágrafo. Isso é importante, se é importante. Porque diz respeito a mim e a vós, diz respeito a todo o povo de Deus. Então Deus quis revelar ao seu povo quando é que, no fluxo dos acontecimentos da história, finalmente ele se assentaria no tribunal celeste para exercer um juízo em favor dos santos do Altíssimo e os libertar do poder do tal chifre pequeno que dominou tanto tempo sobre o povo de Deus e os magoou e prevaleceu sobre eles. E nós ficamos a saber uma coisa extraordinariamente importante com Daniel 7, é quando é que esse juízo no céu tem lugar, ou em que período é que ele vai começar. E ficamos a saber que não é nem no tempo do primeiro animal, nem no tempo do segundo animal, nem no tempo do terceiro animal, nem no tempo do quarto, nem mesmo no tempo dos reis que seguiram ao quarto animal, nem mesmo durante o período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo em que o chifre pequeno reinou. Não, nesse tempo o juízo no céu ainda não se tinha iniciado. Vai se iniciar quando? Algures depois do final desse período profético, que foi 1798. Irmãos, está claro este ponto, sim ou não? Isto é absolutamente crucial. Crucial mesmo. E já agora vou dizer uma coisa que eu já aqui disse e que vou repetir. O centro do livro de Daniel é o capítulo 7 e particularmente o juízo no céu, e todos estes animais que vêm aqui, digamos, preencher a fotografia, isto é, digamos, eu não sou um especialista em pintura, nunca fui, nem sou, nem pretendo ser. Mas reparem, imaginem um pintor que faz um quadro muito bonito. E nesse quadro, portanto, há uma imagem, digamos, principal, que ele quer realçar à vista das pessoas que contemplarem aquele quadro, mas depois, para além dessa imagem principal, ele põe lá acessóriozinhos. Irmãos, deixa-me dizer-vos claramente isto. Os animais que aparecem aqui nas visões, e particularmente nesta visão do capítulo 7, e são acessórios. Mas acessórios importantes. E porquê é que eu digo acessórios importantes? Porque através dessa sequência cronológica de reinos da terra, simbolizados por esses animais, nós ficamos a saber quando é que o quê? O juízo no céu se inicia. Reparem, o objetivo do Senhor não é tanto chamar a nossa atenção para os animais, mas é sobretudo chamar a nossa atenção para o juízo no céu. E para nós ficarmos a saber, numa escala humana da história, em que momento é que o juízo no céu se inicia, Deus então referenciou esse acontecimento tão importante no céu na escala humana que todos nós conhecemos, que é a escala dos acontecimentos humanos. E mais uma vez, ficamos a saber por esta escala humana que o julgamento no céu não seria iniciado no tempo do primeiro animal, nem no tempo do segundo, nem no tempo do terceiro, nem no tempo do quarto, nem mesmo dos 10 reis, nem da ponta pequena, mas depois disso. É claro que há outro dado importante na sequência de todos estes animais. Ainda a lição da Escola Sabatina da semana passada falava disso. É que Deus está no comando supremo da história. E, portanto, os acontecimentos, hoje podemos olhar para trás e ver que aquilo que era profecia no tempo de Daniel, hoje para nós já não é profecia, é história. Sabe o que é profecia? Uma definição de profecia. É a história contada, digamos, de forma avançada. É a história contada antecipadamente.
Hoje, nós podemos olhar para trás, é história. E reparem, quando nós olhamos para a história e vemos como a profecia se cumpriu rigorosamente, o que é que nós podemos... Aliás, não há outra conclusão lógica da qual podemos retirar. A conclusão lógica que se impõe é: Deus está no supremo comando da história. Vocês acham que se Satanás pudesse desviar um bocadinho o curso dos acontecimentos da história, ele não o faria? E sobretudo faria, sabem para quê? Para mostrar, estão a ver, Deus disse que iria acontecer isto, mas não aconteceu isso, não. Isso daria um argumento a Satanás, ele ficaria todo inchado. Ele não tem esse argumento. Ele é obrigado a reconhecer que Deus é que está no comando da história. E se tudo aconteceu tal como estava profetizado, é porque Deus está no comando da história. Portanto, esses animais ajudam-nos a compreender isso. Mas volto a dizer, o grande centro da imagem que o livro de Daniel quer dizer é mostrar ao povo de Deus quando é que, no referencial da história humana, o juízo no céu começou. E porquê é que isso é importante para nós? Porque o juízo no céu é em favor de quem? Dos santos do Altíssimo. Vocês vão levar uma injeção hoje, que eu vou estar aqui a martelar sempre na mesma ideia, porque esta é a ideia fundamental, amigos. Não só do capítulo 7, mas de todo o livro de Daniel. Ok? Vamos avançar. Então, reparem, mas depois, versículo 26, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio a quem? À ponta pequena, exatamente, para lhe tirar o domínio, para o destruir. Olhem, aquele poder que procurou destruir o povo de Deus, quer dizer, destruiu muitos do povo de Deus, mas não conseguiu destruir o povo de Deus na sua totalidade. Esse poder que procurou destruir o povo de Deus, ele próprio será destruído. Depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. E agora, quando esse domínio for retirado à ponta pequena e essa ponta pequena for destruída, então aí finalmente se cumprirá o que está descrito no versículo 27. E o que está descrito no versículo 27 é isto: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados por quem? Dados por Deus, obviamente, e dados por Deus a quem? Ao povo constituído sou eu que estou a acrescentar, ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Pergunto, porquê que depois de todas estas revelações que o anjo deu a Daniel e dele ter percebido, aqui ele percebeu tudo. No capítulo 8, como iremos ver, vai haver uma parte da visão que Daniel não vai perceber. Ele vai tentar perceber, mas não vai conseguir. Aqui ele percebeu. Mas apesar de perceber, ele diz que os seus pensamentos o perturbaram. Pergunto, porquê que acham que Daniel mesmo assim ficou perturbado? Eu já disse. Só estou a fazer a pergunta para, mais uma vez, enfatizar aquilo que já disse. Porque Daniel percebeu que a luta contra o povo de Deus iria ser uma luta terrível. E ele, como membro do povo de Deus, Daniel estava muito perturbado, porque ele se apercebeu no seu tempo. Reparem, quando é que Daniel viveu? Daniel viveu, reparem, no 7º e 6º séculos antes de Cristo. O que é que vocês acham que Daniel percebeu e que o deixou perturbado? Ele percebeu, uau, esta luta entre o bem e o mal ainda está para durar. E olha que estava mesmo. Isso o deixou perturbado. Reparem, então ainda viria... Daniel percebeu que ele já estava a viver no tempo do primeiro animal, que era a Babilónia. E Daniel, muito naturalmente, terá feito estas contas na sua cabeça. Então, esperem lá. Ainda há de vir um segundo animal, ou seja, um segundo reino. Ainda há de vir um terceiro reino. Ainda há de vir um quarto reino. Ainda hão de surgir depois, a partir do quarto reino, 10 reinos, representados pelos 10 chifres. E depois ainda há de surgir o tal chifre pequeno que vai dominar durante 1260 anos. Isto está para durar. E Daniel deve ter coçado a cabeça e ficado muito perturbado, porque, afinal de contas, isto ainda estava para durar. Irmãos, sabem qual é a grande vantagem que nós hoje temos? A grande vantagem que nós hoje temos, relativamente a Daniel, por exemplo, é que nós hoje até percebemos mais daquilo que Daniel ele próprio percebeu,
Porque nós chegamos ao capítulo 12 e o anjo até diz, olha Daniel, não te preocupes em perceber mais, vais descansar e depois no final dos dias tu te levantarás para receber. Ou seja, Daniel não percebeu tudo daquilo que o Senhor lhe revelou. E qual é a vantagem nossa hoje? É que nós hoje sabemos que este conflito não está para durar e durar e durar. Este conflito está aqui. Está a chegar ao fim. E essa é a grande vantagem da nossa geração. Daniel, coitado, ele quando viu, olhou para o tempo e ele disse assim, uau, ainda há este tempo todo em que o meu povo terá que sofrer. Irmãos, sabem uma coisa? Deus na sua misericórdia, e digo bem, e com toda a convicção digo isto, Deus na sua misericórdia muitas vezes não revela todos os pormenores ao seu povo, porque se revelasse o seu povo mergulhava numa depressão. Então o Senhor na sua bondade, por exemplo, ainda ontem na igreja de Santa Maria da Feira partilhei isto com os irmãos, por exemplo, quando o Senhor revelou o seu sermão profético no Monte das Oliveiras, Ellen White diz claramente que Jesus não permitiu que os seus discípulos percebessem que a destruição do templo em Jerusalém e o tempo da sua vinda e o fim do mundo eram um e o mesmo acontecimento. Na mente dos discípulos, o templo só seria destruído quando chegasse o fim do mundo. E aí eles admitiram, bom, no fim do mundo vai ser tudo destruído, portanto aí não há problema que o templo em Jerusalém seja destruído. Agora, se eles percebessem que o templo em Jerusalém iria ser destruído muito antes do fim do mundo, coitadinhos dos discípulos. E Jesus, por misericórdia para com eles, lembra-se o que é que Jesus disse em João 16:12? Venham ver esse texto comigo. João 16:12. João capítulo 16 e versículo 12. João 16:12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então, tinha Jesus consciência de que os seus discípulos não estavam capacitados, aptos para receber tudo? E vou-vos dizer, de todos os profetas que houve no passado, Daniel, mesmo assim a Daniel foi dada muita revelação. E por isso é que Daniel, coitado, ele ficou perturbado. Ele tinha todas as razões e mais algumas para isso. Porque Daniel foi... Sabem que Daniel é considerado pelos eruditos judeus do judaísmo ainda hoje não tanto um profeta como um sábio. Ou seja, até o livro de Daniel não está incluído no grupo dos livros proféticos, mas sim no grupo dos livros sapienciais. E há boas razões para considerar que Daniel foi um sábio, porque Daniel... E porquê que ele foi sábio? Foi sábio porque Deus lhe deu muita sabedoria, obviamente. A sabedoria vem de Deus, não é fabricada em nós, humanos. Daniel foi de todos os profetas aquele que recebeu mais revelações de Deus, pelo menos durante o tempo do Antigo Testamento. E reparem, são revelações tão importantes que ainda são úteis e válidas para nós hoje, passados 2500 anos. Agora imaginem o que é receber toda esta carga de informação. Reparem, até hoje ainda há pessoas que têm dificuldade em compreender as profecias de Daniel. E quando compreendem, às vezes ficam amargurados, ficam perturbados no seu espírito. Imaginem como Daniel ficou quando teve que receber esta carga toda em cima dele. Foi obra. Mas Daniel lá foi sobrevivendo porque era um homem que dependia inteiramente do Senhor. Bom, irmãos, eu gostaria de poder começar o capítulo 8, mas já são 7:05 e hoje vou fazer uma coisa, hoje vou-vos aliviar um bocadinho mais, como das outras vezes, às vezes vos castigo um bocadinho mais. Hoje vamos ficar por aqui e na próxima semana então vamos começar e eu gostaria de poder terminar o capítulo 8, portanto o capítulo que segue, e no capítulo 8 começa-se então a desenhar o esboço que nos vai levar para a compreensão final de quando é que o juízo, que nós acabámos de ler no capítulo 7, vai começar. Agora só ficámos com uma indicação temporal, é algures depois de 1798. O capítulo 8 vai começar a indicar, não termina, o que termina é o capítulo 9, vai começar a indicar quando é que esse juízo começa. E já agora, esta informação que eu já dei, com esta termino. Esta compreensão deste juízo, deste julgamento no céu em favor dos santos do Altíssimo, é isso, ou é essa compreensão que está praticamente na base do início do movimento adventista do sétimo dia. Então reparem, temos razões para aceitar de coração esta revelação bíblica e aceitá-la todo o nosso coração, se temos, irmãos. Eu vou-vos trazer depois um quadro que vai comparar que
o julgamento no céu, enquanto decorre no céu o julgamento, na terra, em simultâneo, ocorre, sabem o quê? A pregação das 3 mensagens angélicas. E a primeira mensagem angélica diz exatamente: chegou a hora do seu juízo. Estão a ver a conexão? É perfeito, é coerente, é lindo, é apaixonante. Por isso vos convido para a próxima semana iniciarmos juntos o estudo do capítulo 8 de Daniel. Deus vos abençoe. Vamos terminar com uma oração. Querido e bom Pai, estás nos céus, mais uma vez, Senhor, nós estamos muito, muito gratos pela oportunidade que Tu nos deste de aqui nos podermos reunir em Teu nome e, sobretudo, Senhor, estamos muito gratos pelo privilégio que foi termos estudado a Tua Palavra juntos e de termos tido a assistência do Teu Santo e bom Espírito. O mesmo Espírito, Senhor, que revelou aos Teus servos no passado, os Teus servos, os profetas, as coisas que haviam de acontecer. O mesmo Espírito, Senhor, que Tu prometeste ser o Espírito da verdade e que nos haveria de indicar as coisas que haveriam de vir. Ó Senhor, nós estamos muito gratos pela assistência do Teu Espírito, que nos ajuda a compreender a Tua Santa Palavra. Ó Senhor, muito e muito e muito obrigado, porque Tu nos revelas que Tu estás a exercitar, que Tu estás neste momento no santuário celestial, Tu estás a exercer um julgamento em favor do Teu povo, em favor dos santos do Altíssimo. E permite, Senhor, que esta verdade possa ficar alicerçada a ferro e fogo nas nossas mentes e no nosso coração. E que possamos ter a certeza absoluta, Senhor, que esse julgamento não é contra nós, mas é sim em nosso favor, e é de tal forma em nosso favor que esse julgamento é para nos libertar de toda a condenação. E por isso Paulo pôde dizer, e bem, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque Tu és o nosso supremo advogado de defesa, e Tu nos queres libertar de toda e qualquer acusação que o inimigo possa ter contra nós. Mas para isso, Senhor, ajuda-nos a colaborar contigo. Tu, sem o nosso consentimento, sem a nossa ajuda, Tu nada podes fazer, porque não forças a nossa vontade. Então, Senhor, ajuda-nos a compreender o plano grandioso que Tens para cada um de nós e a ter todo o nosso consentimento para que possas iniciar e levar a bom termo esta obra que um dia iniciaste no nosso coração. Fica, pois, connosco, Senhor, livra-nos de todo o mal. E agora despede-nos, Senhor, com a Tua bênção, a Tua paz e o Teu amor nos nossos corações. Te pedimos tudo e Te agradecemos no Seu santo nome.